Pessoal, a testosterona, ela foi sintetizada a primeira vez de todas em 1935. Só que até ser sintetizada, começar a cair no gosto popular, como assim? Não era para uma medicação? Mas a gente sabe que não foi bem assim, né? Isso demorou mais ou menos uns 20 anos, tá? Então, nós temos como ter certeza aqui, eu reuni 5 desses fisiculturistas, que com certeza estavam naturais. E a gente consegue ter uma boa ideia do que um potencial genético pode levar. Eu tenho certeza que esses 5, nos dias de hoje, se falasse que fossem natural, o pessoal vai falar, não, mentiroso, safado, sem vergonha. Esse é do mesmo balaio de gente que não clica no gostei, que não se inscreve no canal. Leandro, se eu não clicar no gostei, eu sou desse tipo de gente? Daí pra pior. Então, para eu não rogar praga pra você, antes de eu dormir, já clica no gostei, se inscreve no canal e lembra que quinta-feira agora tem a promoção da minha consultoria, tá? Para 10 novos alunos, mais informações aqui nos comentários. Então a gente sabe que o doping de testosterona começou ali por volta de 1955. Então nós temos aqui algumas pessoas que já eram fisiculturistas antes dessa época e que apresentavam físicos que a gente tem certeza que é natural. Lógico, não quer dizer que eles se mantiveram natural depois da década de 60, 70, 80, né? Mas a gente vai ver fotos deles antes disso. Então, com certeza estão naturais. E o nosso número 5 aqui na lista é o Clarence Ross, que ele foi um fisiculturista que nasceu lá em 1923 e viveu até 2008, tá? Então ele viveu bastante tempo. Ele começou a treinar, pessoal, com 17 anos, inclusive já recebi dúvidas desse tipo, um adolescente pode treinar? Lógico que pode, já fiz vídeo sobre isso, lembra de procurar Leandro Twin mais tempo quando tiver essa ou qualquer outra dúvida. Até mesmo criança pode treinar, não tem problema nenhum. E a gente já sabe que aumenta bem a longevidade, né? Ele viveu 84 anos, né? Pessoal, é bastante tempo. E aqui, como a gente pode ver nas fotos que vocês estão conferindo, você pode ver que ele tem um volume muscular bem legal, ele não era um cara tão alto. Em termos de altura, ele tinha aproximadamente 1,74 de altura e mais ou menos 70 a 75 quilos. Então você vê que ele não era um cara gigantesco. Só que a qualidade muscular, a proporção, a simetria, tudo isso deixava o físico bonito. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos da consultoria, principalmente os naturais. Vocês têm que pensar em simetria, proporção e definição antes de volume. Nem tudo que é grande é bonito. Nosso número 4 é o George Aferman, que nasceu em 1925 e faleceu em 2002, ou seja, viveu pra caramba também. Ele também começou a treinar com 17 anos porque ele ia entrar na marinha, então ele queria ganhar mais massa muscular. E ele tinha uma genética fenomenal, porque dos 17 aos 21 anos, ou seja, em 4 anos, tudo bem que ele era muito magrelo, mas ele ganhou 40 quilos totalmente naturais. Tem gente que hoje não acredita em evolução natural e o cara ganhou 5 quilos desde que começou a treinar. Gente, olha para esse indivíduo. Lógico que a genética sensacional, sem dúvida nenhuma. A maior parte das pessoas ganharia menos da metade disso, provavelmente, mas mesmo assim. E na época ele chamou muita atenção, né? Tanto é que ele ia dar palestras, né? Palestras entre aspas, em empresas, ele rodava bastante os Estados Unidos, porque o físico dele chamava muita atenção. E como eu disse, a testosterona só começou a ser utilizada depois da década de 50. Em 1948, ele ganhou uma competição com esse físico, que com certeza também estava natural. Leandro, mas já existia a testosterona sim, mas ninguém tinha descoberto isso, dose suprafisiológica, não se achava. Então assim, ele não estava usando, galera. É realmente uma genética fenomenal, não dá pra dizer que todo mundo vai ficar assim. Mas imagina um cara desse se ele resolve usar hormônios. É um cara que ia virar hoje um Mr. Olympia Open, sem dúvida nenhuma. Nosso número 3 da lista é o Steve Reeves, que na verdade ele fez o papel do Hércules, né? Vocês podem ver como o Hércules tinha um estereótipo um pouquinho diferente, hoje é muito mais gigante. E além de ator, né, ele era bodybuilder, claro, e até hoje, ele ia ser um cara super considerado. Mas ele ganhou o Mr. Universo, ganhou o Mr. América, ele também era ali da década de 20, né, 1926, e também começou a treinar cedo. Não era legal? A pessoa antes treinava bastante cedo, né? Isso porque nem tinha o curso de dieta do Leandro para aprender a montar a dieta do zero. E ele também começou a treinar porque queria entrar no exército para participar lá da Segunda Guerra Mundial. Coisa que provavelmente ele não sabia, ele só quis entrar no exército e ele foi para a Segunda Guerra. E se a gente olhar o físico dele, você vê que não tem um grande volume também. É que às vezes, pessoal, a foto engana. Um cara que está definido
ele sozinho numa foto, ele parece muito maior, então aprendam isso. Mas ele tinha uma linha anatômica muito boa. Ele não era extremamente definido, como vocês podem ter reparado nas outras, né, nas outras pessoas também. Lógico, para alguém às vezes está muito de fora, fala assim, não, Leandro, era muito definido os caras. Não era tão definido assim, tá? Comparado com o padrão de hoje. Se eles talvez definissem no padrão de hoje, aí eles iam realmente definhar demais. Porque o atleta natural, quando ele tenta reduzir o seu percentual de gordura radicalmente, ele perde muito volume muscular. Cada porcentagem ali, do 6% para os 5% de gordura, custa muito músculo para uma pessoa natural. Então eles se conservavam ali na casa dos 8%, 9%. Uma coisa que eu acho legal vocês repararem, dá uma olhada nos quadríceps de todos esses que a gente colocou aqui. Todos eles tinham quadríceps meio liso. A gente estima, tá, que o uso dos esteroides fazem um aprofundamento dos cortes. Isso não é uma obrigação, tá, gente? É quase que algo empírico, mas parece fazer muito sentido vendo o histórico do bodybuilding. Eu acho que esse da lista é o que tem o físico que talvez mais o pessoal compraria a ideia que ele realmente é natural nos dias de hoje. E o nosso primeiro da lista é o famoso Reg Park, e que, claro, influenciou demais o Arnold Schwarzenegger, o Franco Columbu, etc. Quando ele começou a treinar, ele nem visava fisiculturismo, mas é que ele treinava tão pesado que ele também queria ir para a Segunda Guerra Mundial. Então você vê que parece que o pessoal tinha uma ilusão que, se eu for mais forte, eu vou render mais na guerra. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Dependendo do que vem em direção à sua cabeça, não vai fazer muita diferença. Mas eles acreditavam muito no poder físico. Então ele treinava muito forte e nem ligava para ser bodybuilder, só que ele começou a virar sem querer ser. O legal dele, pessoal, é que ele durou quase 30 anos competindo. Então a gente via grande longevidade no esporte. Eu não estou falando que a droga vai encurtar radicalmente, mas lógico que vai encurtar. Só que também tinha uma consciência corporal para treinos, mesmo numa época que não tinha tecnologia de fisioterapia, de medicações para salvar de lesões, que o pessoal não se machucava, eles parece que tinham mais prudência no treino. Porém, aos 16 anos ele teve uma lesão já durante os treinos, que ele ficou afastado um tempinho, tá? Ele gravou bastante filmes, ganhou vários campeonatos também, e assim, até os 1950 a gente tem uma certeza que ele era natural. Daí pra frente a gente já não responde. Mas obviamente isso aí não anula nada os seus resultados. O físico dele era maravilhoso. Certo? Então eu espero que vocês tenham visto como é possível evoluir naturalmente. Lógico que eles estão falando de excelente genética, sim. Mas pelo menos metade disso você tem que ficar natural. Mas Leandro, vale a pena treinar natural nos dias de hoje? Então tá bom. Eu vou deixar um vídeo sobre se vale a pena ou não usar hormônios para fins estéticos. Dá uma conferida aqui.